Sabe aquela sensação estranha que às vezes acompanha o sucesso absoluto? Aquele momento em que o mercado te aplaude, o faturamento bate todos os recordes, mas lá no fundo fica um vazio inexplicável? Bom, é exatamente essa inquietação que guia a nossa análise de hoje. Vamos mergulhar no texto Empreendedorismo à Luz de Cristo, de Marconi Farias. Ele propõe uma exegese brilhante, uma interpretação bem crítica e profundamente cristocêntrica do livro bíblico de Eclesiastes. E o mais fascinante é como ele usa a sabedoria milenar do rei Salomão para diagnosticar com uma precisão cirúrgica a fragilidade de toda essa nossa corrida pelas conquistas nos negócios modernos. Para entender de onde vem esse vazio, a gente precisa conhecer uma palavra hebraica que resume perfeitamente a angústia de Salomão, hevel. A tradução mais próxima seria vapor ou névoa. Sabe aquela fumaça que a gente tenta agarrar com as mãos e simplesmente escapa por entre os dedos? Pois é, o texto base argumenta que a gente trabalha, prospera e constrói impérios, mas acaba percebendo que o material isoladamente não sustenta o sentido da vida. E detalhe importante, o material não está dizendo que o dinheiro é problema. A grande armadilha é buscar no dinheiro um preenchimento que apenas o divino pode oferecer. Fazer isso é literalmente tentar agarrar fumaça. Isso nos leva à parte 1 da nossa análise: o vazio debaixo do sol. Essa é a perspectiva puramente humana e temporal, onde absolutamente tudo que existe sobre essa ótica está sujeito à deterioração, à injustiça e, eventualmente, ao colapso. Avançando para a parte 2, chegamos ao altar do mercado moderno. É aqui que o autor mostra como a idolatria secular do sucesso acaba transformando o mercado de trabalho em um verdadeiro altar de sacrifícios diários. E o texto detalha essa transferência de valores através de umas equações bem pesadas que a gente adota sem perceber. Pensa comigo, no mundo corporativo de hoje a gente começa a acreditar piamente que a nossa performance é igual à nossa identidade, que o lucro que geramos equivale à nossa segurança e, pior ainda, que a nossa produtividade é a régua que dita o nosso valor pessoal. O autor relata que são exatamente essas trocas que geram a escravidão da performance. É um fardo emocional gigantesco de ansiedade e esgotamento, onde falhar numa meta no trabalho passa a significar falhar como ser humano. Mas existe um caminho de volta, que é o que vemos na parte 3, a redenção do trabalho. Esse é o grande ponto de virada, o momento onde a eternidade invade o nosso tempo e rompe de vez com essa lógica destrutiva. E isso nos leva a uma citação incrível que muda tudo, onde Cristo afirma: "Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também". Segundo a exegese do autor, essa é a base teológica que devolve o trabalho ao seu propósito divino original. Afinal, lá no princípio, a humanidade foi desenhada exatamente para isso, para cultivar e desenvolver a criação. Através dessa nova lente cristocêntrica, aquele nosso esforço diário, que antes era visto apenas como um peso ou uma maldição, ele é redimido. Ele volta a ser uma participação ativa e cheia de propósito numa obra celestial. O que nos prepara para a parte 4, liderança e sucesso redefinidos. É quando o empreendedorismo deixa de ser uma mera busca por lucro e encontra um propósito verdadeiro. Olha só esse contraste direto que o autor traça entre a idolatria do sucesso secular e os fundamentos do sistema do reino de Deus. São lógicas totalmente opostas. De um lado, o sistema do mundo prega a acumulação contínua, a autopromoção e uma competição quase predatória. Do outro, o sistema do reino propõe a entrega, a humildade e o serviço. O material evoca muito bem aquela imagem poderosa de Cristo que, mesmo possuindo toda a autoridade do universo, escolhe pegar uma toalha e lavar os pés dos seus discípulos. É uma inversão completa da nossa pirâmide de poder habitual. Então, vamos ver como essa inversão funciona na prática corporativa, através de 3 grandes redefinições. A primeira delas diz que liderar é servir. O verdadeiro empreendedor dentro dessa ótica do reino não está lá só para acumular patrimônio. Ele utiliza a sua influência e a sua posição para refletir o caráter de Deus. A liderança deixa de ser sobre comandar e controlar os outros e passa a ser sobre facilitar o crescimento de quem está à sua volta. A segunda redefinição reposiciona completamente a nossa ideia de riqueza. Prosperar é administrar. Pense bem. Nesta visão, o lucro deixa de ser o objetivo final. Ele não é mais o centro da adoração. Ele se torna uma ferramenta, um recurso indispensável para cumprir um propósito maior. É uma mudança sutil de mentalidade, mas revolucionária na prática. Ela simplesmente retira o dinheiro do trono, onde ele atua como um rei implacável, e o devolve ao seu lugar correto, a posição de um bom servo. E a terceira redefinição fecha essa nova estrutura.
Crescer é impactar vidas. A expansão dos negócios passa a ser vista não como uma métrica de vaidade para inflar o ego no mercado, mas sim como uma enorme responsabilidade espiritual de manifestar os valores do reino aqui no mundo material. A lógica é linda. Quanto maior a empresa, maior é a sua plataforma para exercer uma influência positiva e transformadora na sociedade. É exatamente aqui que o texto responde à grande angústia do rei Salomão lá do início. Segundo a fonte, se o nosso trabalho está fundamentado no poder da ressurreição e em valores que sobrevivem à morte, então ele tem um significado eterno real. Mas como colocar isso na prática de segunda a sexta? É simples, restaurando a dignidade humana no ambiente de trabalho, gerando oportunidades justas, servindo de verdade aos clientes e funcionários e promovendo a justiça em todas as relações comerciais. Dessa forma, aquele esforço exaustivo deixa de ser Hevel, deixa de ser fumaça e se torna um legado sólido. Chegamos então à quinta e última parte, uma vida acima do sol. É aqui que encontramos a cura definitiva para o excesso de ansiedade corporativa, onde a eternidade passa a habitar o nosso cotidiano. A grande chave aqui é saber como equilibrar a nossa diligência incansável nos negócios com o descanso e a paz espiritual. Veja, essa tese não diz para você rasgar as suas planilhas de excelência, mas ela pede para ele eliminar o desespero de achar que é você quem sustenta a própria existência sozinho. O texto nos orienta a planejar estrategicamente, sim, mas sem idolatrar o controle absoluto. A prosperar financeiramente, mas sem adorar as riquezas. E a construir mega empreendimentos, mas sem perder a própria alma no processo. É dar o seu melhor todos os dias, mas com o coração descansando totalmente na soberania divina. Tudo isso nos empurra para uma reflexão inescapável, que amarra toda essa nossa jornada de hoje. A grande pergunta que deve ecoar nas nossas mentes é esta: o trabalho, as empresas e os negócios que nós estamos construindo agora, em meio a tantas reuniões e planilhas de metas, estão fadados apenas a tentar sobreviver a esse desgaste natural debaixo do sol? Ou estão sendo erguidos com um propósito real de refletir a eternidade? É um convite tanto, bem provocador, para a gente rever as bases de tudo o que chamamos de sucesso antes que as nossas conquistas virem apenas névoa e vapor. Com certeza é algo essencial para se pensar antes do próximo fechamento de caixa.